Jornalismo Cruzeiro FM conversa mais uma vez com Ariane Schiff Paulino, ela que é engenheira química, sócia proprietária da Num Engenharia, e hoje vamos falar sobre uma pauta importantíssima, ESG na prática, um assunto que vem tomando, obviamente, o noticiário de formas diversas e muitas vezes não é explicado. Então, como pequenas e médias empresas podem se preparar para este cenário do ESG? Ariane, um prazer mais uma vez conversar com você. O que significa o ESG, que é um termo, obviamente, americano, chega ao Brasil. Muitas empresas começam a aderir, mas muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é o ESG. Explica para a gente o que é isso. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o público da Cruzeiro. Bom, ESG, como você falou, é uma sigla em inglês, ESG, na verdade, que significa Environment, Social, Governance, que é ambiental, social e governança. Ela nasce ali mais ou menos nos anos 2000, e ela vem de um grupo de investidores. Então, investidores queriam colocar dinheiro na empresa e queriam entender se aquela empresa era segura, era sustentável. E aí eles criaram esse tripé. Então, eles definiram que uma empresa que tem esse tripé muito bem estruturado e controlado é uma empresa mais segura e mais sustentável ao longo dos anos e que, portanto, valia a pena colocar o dinheiro nessas empresas. E agora deixou de ser uma tendência para virar uma exigência, né? A gente percebe que os grandes investidores estão realmente preocupados com essa questão da governança, enfim, da sustentabilidade. Exatamente, como quase tudo, né, ela começou nas grandes corporações, nas grandes multinacionais, empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, mas essas empresas, elas têm uma cadeia de fornecedores, e aí elas perceberam que não bastava que elas fossem sustentáveis, mas que a cadeia também que suportava essas empresas fossem sustentáveis, porque senão de nada valeria. E aí começou a cobrança em cascata. E hoje você já vê pequenos e médios empresários sendo cobrados quanto ao ESG, seja por bancos, seja pelas empresas das quais eles querem fornecer. E como que as empresas, as menores, se preparam para isso? Deixa de ser, então, uma tendência para ser uma exigência. E as empresas precisam se preparar. Exatamente, eu digo que o importante é começar. Às vezes as pessoas acham que para falar de ESG a gente tem que ter um monte de coisa dentro da empresa, mas é o oposto, a gente começa a falar de ESG quando a gente não tem uma estrutura. Eu vou te dar um exemplo, esses dias eu cheguei num cliente e perguntei para ele, como é que está a sua gestão de resíduos? Você já está com o PGRS feito? Ah, eu não fiz o PGRS porque hoje eu não estou dando o destino correto e tal. Eu falei, então você está errado, a gente começa construindo o PGRS, a gente começa construindo o que você tem hoje, para que a gente possa enxergar uma visão de futuro e definir os passos para chegar até lá. Então o importante é tirar uma fotografia atual da sua empresa, para saber onde você está hoje, e criar um plano para saber aonde você pretende chegar. E o que pode acontecer, Ariane, com uma empresa que ignora o ESG? Primeiro ela pode perder oportunidades de mercado, como eu falei, as grandes empresas já cobram isso, elas podem também ter juros mais altos, cada vez mais você vê que os bancos estão olhando para isso e que eles perceberam a mesma coisa dos investidores, é mais seguro emprestar dinheiro para essas empresas que são ESG. E também tem leis que não são exatamente leis do ESG, mas que estão ali ligadas a essa política de ESG, que se você não cumprir, você também vai ter problema com legislação. Então você hoje tem lei de resíduo, por exemplo, que já está te forçando a trabalhar ali o ESG, você querendo ou não. Quais são os exemplos práticos de ações ambientais que podem, nesse caso, as empresas devem e podem adotar para já começar a se enquadrar nesse sistema? O básico, eu sempre digo que a gente tem que começar pelo básico, então olha para o seu resíduo, começa a separar o seu resíduo, dá para ele um destino adequado, toda a parte de água, né, a gente está passando aí por uma seca, não chove, é um problema que impacta todos nós, então vamos olhar para o consumo de água, será que eu estou tendo um consumo responsável de água, de energia elétrica? Então essa parte ambiental a gente começa do básico, não precisa inventar a roda, precisa fazer o básico bem feito. E a questão social, que também é importante. Sim, cada vez mais a gente fala de diversidade nas empresas, cada vez mais a gente fala de ter lideranças femininas, né?
num mundo aí tão patriarcal dentro das empresas. A gente agora tem, inclusive, a NR01, que fala de todo o controle psicossocial dos funcionários, de toda a saúde mental dos funcionários. Então, tudo isso seria a parte social que a gente tem que estar olhando com carinho para dentro das empresas. Quando a gente fala em governança, o que muda na rotina do empresário? E essa deve ser a grande preocupação de todo mundo, né? Acho que primeiro entender o que é governança. A gente fala governança e eu digo que talvez a maioria dos empresários, pequenos empresários, talvez não saiba o que é. Governança é transparência e organização. É muito ligado a uma palavrinha que a gente vem ouvindo bastante também agora, que é compliance. Então, é a parte ética do seu negócio, é como você consegue ter relações transparentes com o seu funcionário, relações transparentes com o seu cliente e com o seu fornecedor baseado em pilares éticos. Então, isso é governança. Então, talvez o que muda é a gente deixar isso tudo muito bem registrado, porque ética pode, o que é ético para mim pode não ser para você, enfim, então a gente precisa entender isso e criar uma política bem definida de governança. Agora, para tudo isso, tem sempre um primeiro passo. Precisa começar. Você já disse lá no início, precisa se entender, fazer uma fotografia, mas tem mais que isso. Sim, mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é o diagnóstico. Onde estamos? Então, chegar na empresa e ver o que ela faz hoje de ambiental, o que ela faz hoje de social, o que ela faz hoje de governança, e que muitas vezes ela faz e não está exposto em algum lugar, não é claro para todos os funcionários. Então, entender o que a empresa já faz, deixar isso muito claro para as empresas e fazer uma visão de futuro e ter engajamento de todo mundo. Não é algo pontual, não é algo de uma pessoa só. Eu digo que ESG não é um projeto com começo, meio e fim. É uma política, você vai implantar algo que vai seguir para sempre. Então, você vai dar o primeiro passo, mas é uma jornada. Agora, o empresário com certeza deve fazer essa pergunta e vai fazer essa pergunta para você. O investimento é caro para você entrar nesse circuito, para você implantar o ESG na empresa? Não. Além de não ser caro, você ainda vai ter saving, você vai ter, vamos dizer assim, economia de dinheiro. O que acontece normalmente quando a gente está falando desse tipo de projeto? Você tem um investimento inicial, porque em geral você vai precisar de um consultor, ou você vai precisar do mínimo de estrutura ali, mas quando você começa a colocar isso em prática e você vê as mudanças no dia a dia da empresa, você tende a economizar em vez de gastar. Então você tem sim um início em que você vai gastar um pouco mais, mas depois você tende a economizar. E você pode fazer isso de forma simples, você não precisa fazer um super projeto como faz grandes corporações. Começa do básico, faz o básico bem feito e ali a gente vai dando os próximos passos. E existem parcerias também, né, Ariane? Implantar o ESG nas empresas vão abrindo portas, isso vai se tornando um círculo virtuoso, e aí outros parceiros que veem que as empresas já estão trabalhando com esse sistema também vão se aproximando. Sim, você gera conexão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de resíduo dentro do ESG, você pode se conectar com cooperativas. Então, além de você ter uma economia, porque você vai ter alguém que vai até a sua empresa, vai retirar o seu resíduo, você ainda gera um impacto social positivo ali ao seu redor. Então, o ESG nos faz ter um olhar não só para o nosso próprio umbigo, mas para fora da empresa, que gera conexões que constroem aí um mundo melhor, eu diria. Então, o ESG nos abre essas portas e esse olhar, né? Essas conexões, obviamente, os fundos de investimento olham de uma forma diferente. Bancos, investidores e tudo mais. Há um olhar diferente também, Ariane? Totalmente. A sua empresa se torna, aos olhos dos investidores, dos bancos, muito mais segura, né? E faz todo sentido você investir numa empresa que você sabe que tem um impacto positivo de maneira geral. Ela não só vai crescer mais do ponto de vista econômico, porque o básico de uma empresa é ter uma economia saudável, ninguém está falando de caridade, né? Então você vai ter esse impacto positivo econômico, mas você também tem um impacto social, e com certeza as empresas e os bancos olham para isso com outro olhar. E para o consumidor final, ele também tem um olhar para isso, e hoje muito mais. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão sendo formados para ter esse olhar mais crítico, principalmente com relação ao social, com relação ao planeta, ao cuidado com o planeta. O consumidor final também tem vantagens e olha para isso de uma forma um pouco mais crítica?
Cada vez mais o consumidor final olha para isso de uma forma crítica. E ele é quem determina o mercado, né? Você pode falar de qualquer mudança, mas a mudança, ela sempre acontece de quem está consumindo aquilo. E a partir do momento que a pessoa determina onde ela vai colocar o dinheiro dela, ela determina as ações das empresas. E você tem esse olhar, né? Você vê algumas empresas que tiveram problema com trabalho escravo, Então, tudo isso causa um impacto muito negativo para aquela marca, e as pessoas repensam se elas querem colocar o dinheiro delas ali numa marca que incentiva um trabalho escravo. Eu não tenho dúvida que elas vão olhar e falar, poxa, se eu posso comprar aqui, que eu gero um impacto positivo para o mundo, por que eu vou comprar num lugar em que eu tenho trabalho escravo? Então, esse olhar de quem é consumidor, ele está cada vez mais apurado, e a informação, ela é muito rápida, ela é muito fácil, ela é muito ampla. Antes a gente não sabia de quem estava comprando. Hoje a gente tem a informação ali na palma da nossa mão, no celular, com tudo ali, para a gente ter uma tomada de decisão de onde vamos colocar como consumidores o nosso dinheiro. Nós estamos conversando com Ariane Schiff, ela que é engenheira química, tentando entender um pouquinho mais sobre esse termo, que é um termo importante, o ESG, que vem sendo implantado em muitas empresas no nosso país, fora do país já, muitas empresas também já têm implantado. Agora, Ariane, explica pra gente, no Brasil, há uma legislação que obrigue o empresário a já implantar o ESG na empresa? Não, uma legislação para implantar ESG não, mas existem outras legislações que te forçam a chegar no ESG. Então, como eu falei, legislação de resíduo, legislação de controle e consumo de água, então todas essas legislações nos levam a ter um ESG. Então, quanto antes você tiver isso estruturado dentro da sua empresa, você tem duas vantagens, porque você vai ter estruturado com indicadores, você vai conseguir apresentar isso para o mercado, você vai conseguir usar para o seu marketing, você vai mostrar para o banco, e por outro lado você já vai estar atendendo as legislações que você teria que atender de toda forma. Então, quanto antes a gente fizer isso de forma estruturada e inteligente, eu diria que a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Aí quando você fala, quanto antes a gente fizer isso com inteligência, porque a Anum também está nesse circuito, como é que a Anum pode ajudar o empresário a fazer a implantação do ESG? Exatamente, a Anum hoje é especialista em ajudar pequenos e médios empresários a implantar o ESG, e a gente também é consultor da parte de legislação, né, toda a parte de legislação ambiental, então a gente une esses dois mundos. A gente sempre traz um olhar para o nosso cliente quando a gente faz o diagnóstico inicial de que isso é obrigatoriedade, é legislação, você vai ter que seguir, então a gente vai usar aqui, você tem que seguir. Isso é uma boa prática, então a gente traz o olhar da boa prática. E o que você pode fazer, que é uma boa prática, que vai ter um saving financeiro para você. Então a gente traz esse olhar tanto de legislação, como especialista em consultores ambientais, como esse olhar de boa prática, enfim, é o nosso mundo, é a nossa vivência, a gente cuida aí de toda a parte socioambiental. E o ESG é exatamente isso. Para a gente finalizar, deixa aquela mensagem, então, para o empresário que, de repente, ainda está tentando entender o que é toda essa movimentação, para o consumidor, que tem esse olhar, obviamente, um pouco mais crítico, a mensagem da Ariane em relação a toda essa mobilização que a gente tem tido aí em relação ao ESG. Bom, para o consumidor eu digo, você é quem direciona o mercado, escolha aonde você vai colocar o seu dinheiro, escolha com sabedoria e coloque o seu dinheiro onde você vai ter um impacto positivo para o mundo. Então esse é o meu recado para quem está consumindo, esteja de olho nas empresas, preste atenção em quem faz isso de verdade, não só como marketing, e coloque seu dinheiro no lugar certo. Para você empresário, parece caro, mas é mais barato do que você imagina, e o que você vai ter de impacto positivo ao longo dos anos se paga facilmente nesse investimento inicial, porque eu acho que a grande resistência do empresário, ela é financeira, ela não é nem do ponto de vista estrutural de dizer, poxa, eu quero isso, então eles querem muitas vezes, mas acham que aqui isso é inacessível para eles, e é cada vez mais acessível, então basta começar e nos procura que a gente está aqui para apoiar e ajudar no que for preciso. Contatos com a Anum? Bom, primeiro site, www.numengenharia.com.br, num com N de natureza, e o WhatsApp que é 15 99 801 4815. Repete, o WhatsApp? 15 99 801 4815.
Conversamos então com a Ariane Schiff Paulino, engenheira química, sócia proprietária da NUM Engenharia. Ariane, mais uma vez, obrigado por atender a reportagem da Cruzeiro FM, explicar esse termo, que é um termo que vem tomando corpo, pouca gente fala exatamente o que é. A gente só pode realmente agradecer, desejar sucesso ainda mais para vocês, os microfones sempre abertos. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês e o seu público. Obrigada. Douglas Vale, Cruzeiro FM, 30 anos no ar.